Um homem abandonado na zona da morte enquanto duas empresas discutiam sobre quem pagaria o resgate. Uma quadrilha de 32 pessoas, usando 5.000 casos falsos para embolsar 20 milhões de dólares. E uma montanha tão lotada que em seu dia mais movimentado, mais pessoas chegaram ao cume do que em toda uma temporada. Isso é tudo que deu errado no Everest em 2026. Bem-vindo ao limite extremo, onde os riscos são altos, mas ninguém é apenas uma manchete. Na manhã de 26 de abril de 2026, 6 homens estavam prestes a fazer algo que poderia levá-los a serem presos, colocados na lista negra ou mortos. Eles estavam ali porque, 90 minutos antes, a palavra oficial vinda do acampamento base era de que a cascata de gelo de Khumbu, a única rota para subir o Everest naquela temporada, estava fechada. Isso deveria ter sido o fim. Este homem disse não. Ele havia chegado ao acampamento base direto de uma cama de hospital, depois de se machucar em outra montanha semanas antes, e ainda não deveria estar escalando nada. Mas quando ele soube que a equipe oficial de segurança havia cancelado a temporada naquela manhã, ele simplesmente não concordou com eles. Então, reuniu sherpas de confiança de algumas empresas diferentes e, junto com um esquiador polonês chamado Bartek Ziemski, eles tinham um plano que parecia completamente bizarro. Encontraram um caminho onde outros 17 especialistas da cascata de gelo haviam falhado. Mas mesmo quando chegaram bem na entrada da cascata de gelo de Khumbu, eles puderam ver o enorme problema logo acima deles. Era um bloco de gelo gigantesco, do tamanho de um prédio de vários andares. Se ele se soltasse e alguém estivesse embaixo, seria o fim. Exatamente como aconteceu em 2014. As autoridades não iam deixar que a tragédia se repetisse. Por isso, fecharam tudo. É por isso que Mingma e os outros estavam ali. Eles começaram a trabalhar imediatamente. Mas, em vez de simplesmente andar debaixo do gelo, Bartek Ziemski pegou um drone comum e o enviou voando pelo labirinto de gelo quebrado acima deles e sobre a cascata de gelo. Ele estava procurando uma fenda no gelo, que as equipes em terra, caminhando a pé, simplesmente não conseguiam ver de onde estavam. E através da câmera de alta resolução do drone, eles viram uma rota que contornava o bloco de gelo em vez de passar diretamente por baixo dele. Era mais longa e altamente técnica, mas era um caminho que não colocava 6 homens diretamente sob um pedaço de gelo do tamanho de um apartamento. Então, foi esse o caminho que eles escolheram. Nas horas seguintes, Mingma Ge e os outros fixaram corda após corda, colocaram escada após escada, atravessando um dos terrenos mais instáveis do planeta. Tudo isso feito sob a sombra do mesmo perigo que havia fechado a montanha naquela manhã. Em 28 de abril, eles declararam a rota para o acampamento 1 oficialmente aberta. A intervenção por conta própria de Mingma Ge basicamente salvou toda a temporada comercial, tanto para o governo do Nepal quanto para os operadores concorrentes. A montanha, que deveria ficar fechada por pelo menos mais 10 dias, foi reaberta em apenas 2. E 492 alpinistas agradecidos, junto com seus sherpas, subiram a montanha. E sim, você ouviu direito, 492. Se isso parece insano para você, é porque realmente é. E o estranho é que o motivo desse número quase não tem nada a ver com o Nepal. Já vamos chegar nisso. Em poucos dias, quase 500 alpinistas e sherpas estavam subindo a montanha. E foi aí que a temporada de escalada do Everest de 2026 começou a desmoronar. Porque, embora Mingma Ge e sua equipe tenham aberto a rota, os alpinistas já estavam semanas atrasados no cronograma. E eles não podiam simplesmente apressar as coisas, porque ninguém escala o Everest de uma vez só. Esses alpinistas e seus sherpas agora tinham que passar semanas se aclimatando em uma montanha que nunca tinha recebido tanta gente antes. Tudo estava no limite. Todos estavam tentando recuperar as semanas que já haviam perdido. Mas, curiosamente, a primeira tragédia desta temporada do Everest em 2026 não teve absolutamente nada a ver com a nova rota arriscada de Mingma. Na verdade, nem sequer aconteceu no gelo, porque no dia 4 de maio, um sherpa de 51 anos, chamado Lakpa Dendi, estava caminhando pela trilha de Gorak Shep até o acampamento base. Essa é uma trilha que caminhantes comuns, usando botas normais de caminhada, percorrem toda a primavera. E Lakpa estava tão longe de ser um caminhante comum quanto um ser humano pode estar. Ele tinha mais de 2 décadas de experiência em expedições. Ele alcançou o cume do Makalu 6 vezes e do Everest em 2017. Para um homem com esse currículo, aquilo era só uma caminhada entediante até o trabalho. No entanto, em algum ponto daquela trilha, algo deu muito errado. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A Seven Summit Tracks, a empresa de expedição para a qual ele trabalhava, disse que Lakpa estava simplesmente caminhando.
quando perdeu a consciência e desmaiou. O oficial de ligação do governo disse que ele simplesmente escorregou. A polícia ainda está investigando o que aconteceu, mas seja qual for a conclusão dessa investigação, o que nunca vai mudar é isso. Lakpa Dendi, um homem que sobreviveu a mais de 30 expedições ao Himalaia, morreu antes mesmo de chegar à montanha. Se a tragédia de Lakpa mostrou que as trilhas de terra não eram seguras, o que aconteceu 6 dias depois mostrou que os acampamentos mais baixos também não eram. Porque enquanto o Everest ainda estava se recuperando, esse alpinista estava fazendo o que deveria ser uma rotação de aclimatação rotineira, em 10 de maio de 2026. Ele estava subindo pela cascata de gelo de Khumbu para chegar ao acampamento 1. Depois, desceria de volta. O nome dele era B.J. Gomiri, e o Everest não era novidade para ele. Ele já havia estado no cume do Everest 3 vezes, como a primeira pessoa da comunidade Dalit do Nepal a chegar ao topo do mundo. A subida correu exatamente como planejado, mas depois que ele chegou ao acampamento 1, a respiração dele ficou diferente. O peito dele ficava mais apertado a cada minuto. Cada respiração ficava mais curta que a anterior, como se alguém estivesse lentamente fechando uma válvula e cortando o ar dele. Então, ele começou a tossir um líquido rosado e espumoso. Os pulmões dele não estavam mais conseguindo captar oxigênio. Eles estavam se enchendo de água, e seus companheiros de equipe sabiam que estavam diante de um edema pulmonar de alta altitude. Eles colocaram ele no oxigênio, pediram ajuda pelo rádio e começaram a levá-lo para baixo. Porque com edema pulmonar de altitude, o único tratamento real era descer. Infelizmente, a única maneira de sair da montanha era voltar pela cascata de gelo de Khumbu, atravessando escadas balançando, fendas estreitas e torres instáveis de gelo. Cada passo cuidadoso aqui custava ao BJ um tempo que ele simplesmente não tinha. Quando ele chegou ao acampamento base, ele já tinha partido. BJ estava fazendo exatamente o que todo alpinista do Everest deve fazer antes de tentar o cume. Mas na temporada de 2026, fazer tudo certo não era garantia de voltar para casa. E as pessoas que morriam primeiro eram aquelas que conheciam melhor a montanha. Porque na noite seguinte, em 11 de maio de 2026, este Sherpa, de 20 anos, Pura Yalje Sherpa, estava carregando uma carga pela face do Lhotse, em direção ao acampamento 3 à noite. É um trabalho necessário e invisível dos Sherpas, feito em um momento em que o gelo está completamente congelado e é mais seguro para escalar. Como todo mundo na rota, ele estava deslizando seu mosquetão de segurança por uma corda fixa. Essa corda era presa à montanha a cada cerca de 10 metros. E isso cria um problema mecânico assustador. Um mosquetão de metal não consegue passar por esses parafusos. Então, quando um alpinista chega a um deles, ele precisa soltar o mosquetão da corda, passar por cima do ponto de ancoragem e prendê-lo novamente. É um movimento rotineiro, mas isso significa que por alguns segundos durante cada transferência não há absolutamente nada conectando eles à montanha. Por volta das 23 horas do dia 11 de maio de 2026, Pura chegou a um desses pontos de ancoragem e, carregando uma carga pesada nas costas, soltou o mosquetão como sempre fazia. Mas então, justamente nesse momento, a montanha cedeu e os crampons que ele usava perderam a aderência. Sem nada para segurá-lo, seus companheiros de equipe assistiram enquanto ele despencava quase 400 metros pela face do Everest. Quando eles o alcançaram, Purba, o neto de um dos maiores Sherpas da história do Everest, já havia partido. São 3 homens em 8 dias, e nenhum deles era um cliente pagante. Por mais trágicas que tenham sido essas mortes, o maior problema da temporada ainda nem havia chegado, porque durante todo esse tempo, o próprio Everest se recusava a cooperar. Veja, a primavera no Nepal deveria ser seca. Tempestades de poeira, aumento do calor e uma ou outra pancada de chuva com trovoadas à tarde era o padrão normal nessa época do ano. E todos, desde guias de trekking até agricultores, se planejavam em torno disso. Mas em 2026, Katmandu teve chuva e trovoadas quase todos os dias naquela primavera, mês após mês, de um clima para o qual ninguém tinha se preparado. No final de maio, a capital já havia registrado quase o triplo do volume normal de chuvas. Era como se o clima simplesmente não conseguisse decidir o que queria fazer. E para os alpinistas na base do Everest, isso era uma péssima notícia, porque ninguém chega ao topo do Everest quando bem entende. Toda primavera deveria haver um curto período de dias em que o rio de ventos com força de furacão, que normalmente fica bem no topo, se afasta por um breve momento. Esse curto período é chamado de janela de tempo, e toda expedição de primavera nos últimos 40 anos foi planejada para escalar durante esse período. Mas, maio de 2026 foi diferente. Os ventos simplesmente permaneceram estacionados sobre o topo e não mostraram sinais de diminuir.
enquanto quase 500 alpinistas e seus sherpas esperavam, gastando dinheiro, oxigênio e paciência. Felizmente, o tempo finalmente mudou na terceira semana de maio. Quase todos os alpinistas daquela montanha, depois de semanas esperando, subiram de uma vez só. Era agora ou nunca, e nessa corrida selvagem e caótica, algo estava prestes a dar errado. E no dia 20 de maio de 2026, algo deu errado. Porque naquela manhã, 274 pessoas chegaram ao topo do Monte Everest. Pense nisso por um instante. 274 seres humanos, durante a maior parte da história das escaladas no Everest, esse número de pessoas não chegava ao topo nem em uma temporada inteira. O antigo recorde era de 223, estabelecido em 2019. Sim, aquele ano em que o mundo inteiro viu aquela fotografia. Aquela que apareceu no noticiário da noite em todos os continentes e fez pessoas que nunca tinham subido uma montanha se perguntarem o que, afinal de contas, o Everest tinha se tornado. Aquela temporada deveria ter sido o momento em que um limite seria imposto às permissões de escalada. Claramente, não foi. Na verdade, no dia seguinte, mais 154 alpinistas chegaram ao topo. São 400 pessoas no topo do mundo, em um intervalo de 48 horas. Se você é um funcionário do turismo em Katmandu, esses números são, bem, uma mina de ouro. Recorde de ascensões significa recorde de receita. Toda essa temporada foi um sucesso comercial de qualquer forma, desde que a China fechou o lado tibetano sem aviso prévio e o Nepal conseguiu vender 492 permissões, por impressionantes $15 mil por alpinista. Mas o número de pessoas que chegam ao topo só mostra quem subiu, e não diz nada sobre quem consegue descer. E é na descida que o Everest faz suas vítimas. Porque é quando os alpinistas estão exaustos, mas também se sentem realizados, confiantes demais, enquanto percorrem aquele trecho final até o cume, que é uma aresta afiada como uma faca. Um lugar largo o suficiente para exatamente uma pessoa, o que significa que, em 20 de maio, o ponto mais alto do planeta teve um engarrafamento. Os alpinistas tiveram que ficar completamente parados na zona da morte por até 3 horas. Algo estava prestes a dar errado, e para um dos alpinistas que passava por aquela multidão, deu mesmo. O nome dele era Sandeep R. e ele era um profissional de tecnologia de Phoenix, Arizona. Ele já havia feito a travessia Grand Canyon Rim to Rim várias vezes e escalado o Kilimanjaro em 2024. Ele até já tinha feito uma trilha até o acampamento base do Everest, no ano anterior, especificamente para ajudar o corpo dele a se adaptar à altitude de lá. Sua própria empresa de expedições, Boots and Crampons, o chamava de um dos alpinistas mais fortes do grupo. E por volta das 11 horas da manhã do dia 20 de maio, todo esse esforço valeu a pena. Sandeep finalmente ficou no topo do Monte Everest. Todos aqueles anos de preparação, semanas esperando em meio ao vento, horas naquela fila brutal, finalmente valeram a pena. Então, estando no topo do mundo, ele fez o que sempre quis fazer. Ele pegou suas bandeiras, se preparou para as fotos e tirou os óculos de proteção. Ao nível do mar, isso não é nada. A 8.848 metros de altitude, isso é fatal. Lá em cima, a atmosfera é tão rarefeita que quase não filtra a radiação ultravioleta do Sol. Então, todos aqueles raios UV refletiram diretamente da neve branca e ofuscante para os olhos desprotegidos dele. Sandeep tirou suas fotos, colocou os óculos de volta e começou a descer se sentindo bem. O dano já estava feito e ele não tinha como saber disso. 1 hora depois de começar a descida, talvez 2, os olhos dele começaram a arder, depois a queimar. Então, o mundo ficou branco e depois ficou escuro. Em algum lugar acima do acampamento 4, a cerca de 8.200 metros de altitude, Sandeep, um dos alpinistas mais fortes do grupo dele, não conseguia mais abrir os olhos sem sentir uma dor que fazia o corpo inteiro se retrair. Ele estava cego, na zona da morte, parado. E você já sabe o preço de ficar parado lá em cima. Quanto mais tempo ele ficava preso naquela altitude, mais o corpo dele se deteriorava, até que a exposição desencadeou algo ainda pior: edema cerebral de alta altitude. O líquido estava se acumulando no cérebro dele, fazendo-o inchar contra o crânio. O homem agora estava cego e morrendo ao mesmo tempo. Quando a notícia chegou ao grupo dele, eles fizeram de tudo para ajudar. 5 guias Sherpa subiram em meio à multidão que descia e o interceptaram perto do Cume Sul. E o que se seguiu foi um dos resgates mais agonizantes de toda a temporada, com 5 homens guiando um alpinista completamente cego pelo terreno mais tecnicamente desafiador da montanha, tentando passar por 492 alpinistas, descendo-o por degraus de pedra, um de cada vez, consumindo o próprio oxigênio no mesmo gargalo que havia acabado de quebrar o cliente deles. Por 48 horas, eles se recusaram a deixá-lo.
E conseguiram. Eles literalmente trouxeram um homem cego e moribundo para fora da zona da morte até o acampamento 2. Eles comunicaram pelo rádio, com alegria na voz. Conseguimos! Uma extração milagrosa. Porque no Everest, você não pode vencer o tempo. Quando quase 500 alpinistas estão espremidos em uma única janela de bom tempo, um resgate significa lutar contra uma parede sólida de corpos humanos. O dano causado por essas horas extras na zona da morte já estava feito, e nenhum resgate poderia reverter isso. 2 dias depois, em 22 de maio, Sandeep morreu no acampamento 2. Não porque ele fosse fraco ou porque sua equipe lhe tivesse falhado. Ele morreu porque toda vez que seus Sherpas precisavam ficar parados, esperando dezenas de outros alpinistas passarem, o cérebro dele inchava um pouco mais. O grande volume de pessoas naquela crista, literalmente, esgotou o tempo dele. Esse era o Everest em 2026. E enquanto Sandeep dava seus últimos suspiros no acampamento 2, essa mesma multidão estava esgotando o tempo de outro homem preso mais acima na montanha. E esses dois não eram estranhos. Eles eram clientes da mesma empresa, compartilhavam o mesmo acampamento base, comiam na mesma tenda de refeições, esperaram os mesmos 19 dias de vento. Com certeza, desejaram boa sorte um ao outro antes de tentarem o cume. O nome dele era Arun Kumar Tiwari, e a história dele com o Everest é mais complicada. Arun já tinha estado exatamente nesta montanha um ano antes, em 2025. Ele subiu até o acampamento 3, a cerca de 7.200 metros. Sentiu que seu corpo estava se recuperando muito devagar. Analisou honestamente seu próprio ritmo e decidiu voltar. Essa é a decisão mais difícil no montanhismo, aquela que a febre do cume mata as pessoas, porque elas se recusam a tomá-la. Arun tomou essa decisão. Ele voltou para casa vivo. Então, quando ele voltou em 2026, Arun tinha 53 anos e encarava o que ele sabia ser sua última chance realista de chegar ao cume. Então, quando, no dia 21 de maio, ele fez sua tentativa, Arun estava determinado a chegar ao topo, mesmo que isso lhe custasse tudo. E Arun Kumar Tiwari finalmente alcançou o cume do Monte Everest, mas era por volta das 5h30 da tarde. E você conhece a regra quase de ferro do dia de cume? Se você não estiver no topo até 13 horas, talvez 14 horas, no limite absoluto, é hora de voltar. Arun escolheu seguir em frente, e embora tenha sido uma decisão ousada, isso lhe custou tudo, porque na descida, no escuro, depois de mais de 16 horas de escalada, o corpo de Arun finalmente não aguentou mais. Aos 8.748 metros de altitude, ele começou a vomitar sangue, assim como B.J. Gomery havia feito muito mais abaixo na montanha 11 dias antes. Seu Sherpa e mais 3 guias fizeram o possível para mantê-lo acordado, mas não conseguiram. Arun Kumar Tiwari morreu na neve ao lado do degrau Hillary. Por mais brutal que pareça, Arun e Sandeep na verdade foram sortudos. A empresa de expedição deles fez tudo o que pôde para resgatá-los quando eles tiveram problemas. Mas, em 2026, no caos daquela mesma descida, outras empresas estavam olhando para seus próprios clientes morrendo e decidindo que era um problema de outra pessoa. Naquele mesmo 20 de maio, um alpinista chamado Ajay Pal Singh Dholiwala ficou no topo do Monte Everest. Ajay Pal era um alpinista punjabi canadense que chegou à montanha por meio de uma expedição guiada com uma empresa, a qual ele pagou dezenas de milhares de dólares para colocar uma equipe treinada ao seu redor, monitorar seu oxigênio e ritmo e trazê-lo de volta para casa. Para ele, aquele cume era o ponto alto, que deveria ser conquistado através das mesmas semanas brutais de espera e das mesmas filas de 3 horas que todos os outros naquela crista. E então, em algum ponto na descida, no caos da descida mais lotada da história do Everest, Ajay Pal acabou se separando do seu grupo guiado. Centenas de alpinistas passavam em uma fila que se movia lentamente, cada um deles travando sua própria luta particular para sobreviver. E Ajay Pal estava vagando entre eles, sozinho e sem oxigênio. O homem que o encontrou foi Mingma Tenzing Sherpa. Ele era um dos guias mais respeitados da montanha e estava trabalhando para uma empresa totalmente diferente, chamada Elite Exped. Mas, em algum lugar na escuridão, ele percebeu uma única lanterna frontal, que não estava se movendo com a fila. Ele foi até lá e encontrou Ajay Pal semiconsciente, sem oxigênio, morrendo em pé. E mesmo tendo seus próprios clientes para conduzir montanha abaixo, Mingma Tenzing pegou seu próprio oxigênio, compartilhou com um homem que ele nunca tinha visto antes e fisicamente o arrastou até o acampamento 4.
Isso deveria ter sido o fim da história, exceto que, quando chegaram ao acampamento 4, a própria empresa de expedição de Ajay Paul supostamente se recusou a assumir a responsabilidade por ele. A empresa a qual ele havia pago dezenas de milhares de dólares não quis receber seu próprio cliente de volta. Então, a Elite Exped levou o homem moribundo para sua própria barraca e o manteve vivo durante a noite, porque, aparentemente, ninguém mais da montanha faria isso. E ele não foi a única vítima de uma empresa que olhou para um ser humano pelo qual era responsável e decidiu que ele era problema de outra pessoa. Porque a falha moral mais sombria da temporada de 2026 aconteceu com um homem que trabalhava na base da máquina econômica da montanha. Um homem que nem sequer foi contratado para pisar na zona da morte em primeiro lugar. O nome dele era Dawa Sherpa. Aos 52 anos, Dawa havia passado décadas fazendo trabalhos de expedição de baixo nível. Para a temporada de 2026, ele foi contratado por uma agência de baixo orçamento, chamada Himalayan Traverse Adventure. O trabalho dele era ficar no acampamento 2, a 6.400 metros de altitude, e trabalhar como cozinheiro do acampamento. Então, bem no final de maio, tudo mudou. Um dos guias de alta altitude regulares da empresa adoeceu no acampamento base. E com a janela para o cume se fechando e os clientes esperando para escalar, a Himalayan Traverse Adventure recorreu ao homem cujo trabalho naquela temporada deveria ser ferver água, cortar carne e lavar pratos. Eles ofereceram a Dawa um bônus de 10.000 rúpias nepalesas, ou cerca de 65 dólares americanos, para se juntar a um de seus guias, conhecido como Mingma Sherpa, e levar 2 clientes estrangeiros até o cume do Monte Everest. Para um homem vivendo no interior do Nepal com uma filha recém-formada, 65 dólares era dinheiro de verdade. Então, ele aceitou o acordo. No dia 29 de maio, nas últimas horas da temporada de escalada, Dawa estava no alto da Zona da Morte, guiando o alpinista britânico Chris Trow e o alpinista polonês Mariusz Chmielewski. Mas a montanha estava vazia. O tempo estava ficando brutalmente frio. E perto do topo, Mariusz desenvolveu um congelamento grave. Ele abandonou a tentativa de chegar ao cume e, junto com Dawa, recuou para o acampamento 4 para descansar, enquanto Chris e Mingma chegaram ao cume e voltaram. O plano era descer juntos no dia seguinte. Mas, por causa do congelamento, Mingma levou Mariusz para baixo mais cedo, deixando Dawa e Chris sozinhos como as últimas pessoas a descer o Everest na temporada de 2026. O prazo que as autoridades deram antes do encerramento da temporada do Everest estava, nesse momento, a poucos dias de distância. Eles tinham que descer rápido, mas em algum lugar acima do acampamento 3, perto de uma faixa de rocha amarelada a cerca de 7.300 metros, o oxigênio de Dawa começou a acabar. E seu corpo, aos 52 anos, que passou a temporada cozinhando no acampamento 2, começou a falhar. Ele diminuiu o ritmo, depois parou. Ele se sentou em uma pedra na neve que caía e disse a Chris, o cliente que descia com ele, que estava bem e só precisava de um momento, que eles deveriam continuar e ele o seguiria. Agora, Chris também estava ficando sem oxigênio. Para piorar, Mariusz estava a apenas algumas centenas de pés de onde Dawa parou. Ele mal conseguia usar as mãos congeladas e precisava de ajuda física só para continuar descendo. Resumia-se a uma simples questão de sobrevivência. E segundo Chris, até mesmo Dawa disse para ele continuar descendo. Então, eles continuaram. Eles deixaram Dawa sentado na neve a 24.000 pés, em condições de visibilidade nula, numa montanha deserta, e continuaram descendo. Em algum momento depois que eles desapareceram, Dawa perdeu a consciência, e quando ele abriu os olhos novamente, todos tinham ido embora. Chris, Mariusz, Mingma, todos. As cordas ao redor dele desapareceram sob a neve fresca. Todos os acampamentos abaixo dele foram desmontados e levados embora de helicóptero. Ele estava completamente sozinho em uma montanha deserta. Quando Chris e Mariusz chegaram ao acampamento base 38 horas depois, eles relataram o desaparecimento de Dawa e o que aconteceu em seguida revelou até que ponto o Everest em 2026 estava em colapso. Para entender o motivo, você precisa conhecer um truque discreto de economia de custos na indústria do Everest chamado compartilhamento de permissões. Himalayan Traverse Adventure, a empresa de expedição de baixo custo para a qual Dawa realmente trabalhava, não possuía sua própria permissão de expedição. Para economizar dinheiro, seus alpinistas eram legalmente registrados sob a permissão de uma empresa completamente diferente e muito maior, chamada HK Expeditions. No papel, Dawa pertencia a HK. Na realidade, ele trabalhava para a Himalayan Traverse. Então, quando Dawa desapareceu, começou um impasse impensável. Enviar uma busca de helicóptero em alta altitude custa dezenas de milhares de dólares, valor que nenhuma das empresas estava disposta a pagar.
Por dias, enquanto Dawa congelava na zona da morte, as duas empresas se envolveram em uma disputa corporativa paralisante sobre quem era legal e financeiramente responsável. Em Katmandu, a esposa de Dawa, Damu, e a filha deles foram oficialmente informadas de que ele estava morto. Sua família já havia começado a realizar os rituais budistas tradicionais de funeral. Enquanto isso, Dawa estava vivendo um pesadelo que desafia a biologia humana. Sozinho, acima de 7.000 metros, sem comida, sem água e sem oxigênio, ele começou a se arrastar montanha abaixo. Ele sobreviveu aos dias seguintes, mastigando gelo glacial duro para se hidratar e comendo doces que encontrou nos bolsos. Quando chegou aos acampamentos mais baixos, a janela de escalada da temporada já tinha acabado completamente. E os Ice Fall Doctors quase tinham terminado de desmontar as escadas e cordas pelo cascata de gelo do Khumbu. Então, enquanto lutava para atravessar a geleira derretendo, Dawa escorregou e caiu direto em uma fenda profunda e congelada. Ele ficou preso dentro daquela tumba gelada por 2 dias inteiros, esperando a morte. E esse teria sido o fim dele, se não fosse por uma pequena avalanche que desceu rugindo pela fenda onde ele estava, e em vez de esmagá-lo, os destroços criaram uma rampa irregular que permitiu que ele escalasse para fora do gelo. Na manhã de 4 de junho, 6 dias completos depois de terem dado ele como morto, uma equipe de limpeza de lixo, trabalhando na base do glaciar Khumbu, viu Dawa, um vulto azul vivo, deslizando e rastejando pelo gelo derretido. Ele havia perdido as botas, sofreu graves queimaduras de frio nas mãos e fraturou a perna, mas estava vivo. A sobrevivência de Dawa foi chamada de Milagre do Everest. Para mim, é a prova de como essa montanha está quebrada. A recusa em enviar um helicóptero para um homem morrendo por causa de uma disputa de cobrança se torna ainda mais revoltante quando você percebe que helicópteros no Everest estavam secretamente gerando milhões de dólares por resgates que, na verdade, nunca aconteceram. Porque muito antes de Dawa estar congelando em uma fenda, o Departamento Central de Investigação do Nepal apresentou acusações criminais contra 32 pessoas, incluindo executivos de empresas de helicópteros, médicos de hospitais e operadores de trekking, após descobrir uma das maiores fraudes de turismo da história do país. O esquema era simples. Operadores de trekking simulavam ou exageravam muito emergências médicas entre clientes estrangeiros. Um helicóptero era enviado sob o pretexto de uma evacuação de vida ou morte, e a seguradora de viagem do cliente era cobrada em dezenas de milhares de dólares por voos que, em muitos casos, não passavam de corridas de táxi caras. Quase 20 milhões de dólares foram extraídos por meio de resgates de helicóptero falsos. Mas quando um alpinista realmente nascido no Nepal estava realmente morrendo na montanha, eles não conseguiram fazer um helicóptero voar por dias, porque ninguém concordava em pagar por isso. E a rede de helicópteros não era o único setor da aviação envolvida nessa loucura. Até mesmo avanços que salvam vidas não ficaram imunes ao caos desta temporada. Deixe-me explicar. Nas últimas temporadas, uma empresa nepalesa chamada Airlift Technology tem discretamente executado uma das ideias mais genuinamente boas que o Everest viu em décadas: drones de carga de grande porte. O cavalo de batalha deles era um DJI Flycart, fabricado na China. Uma máquina capaz de transportar cilindros de oxigênio, cordas e barracas, montanha acima, até o acampamento 1 e trazer lixo de volta. Cada carga que um drone transporta é uma carga que um Sherpa não precisa carregar. Para 2026, a Airlift queria expandir, e junto com o drone chinês, eles solicitaram permissão para testar um drone profissional de carga pesada de um fabricante americano chamado Freefly. A Embaixada dos Estados Unidos enviou um enviado especial ao acampamento base do Everest para apresentar pessoalmente o drone americano. Para alguns, era simplesmente para ser um evento de publicidade. Para outros, era uma demonstração da tecnologia dos Estados Unidos, bem na sombra da montanha, bem ao lado da fronteira com a China. Pequim não achou graça. E em 30 de abril, bem no início do período mais intenso de transporte de cargas da temporada, o Ministério do Interior do Nepal cancelou abruptamente a permissão existente do drone chinês e negou o pedido do drone americano ao mesmo tempo. O motivo oficial foi vago: sensibilidades de segurança exigindo uma consulta mais ampla. O motivo real, como todos na montanha entenderam perfeitamente bem, era que o Nepal estava preso entre duas superpotências e preferiu manter tudo em terra a ofender qualquer uma delas. Então, por 5 dias, no exato momento em que a montanha precisava de suprimentos, quando tudo precisava se mover mais rápido, os 2 drones de carga mais capazes dos Himalaias
ficaram inúteis sobre a geleira. E os Sherpas colocaram as cargas de volta em suas próprias costas e caminharam pelo mesmo cascata de gelo imprevisível que mata sem aviso. Talvez o que tenha tornado essa temporada ainda mais estranha foi que, depois de reclamações suficientes dos operadores, o Ministério silenciosamente voltou atrás, e os drones voaram novamente em 9 de maio, sem pedido de desculpas ou explicação. Foram apenas 5 dias de risco humano desnecessário por causa de um drama geopolítico. Felizmente, não tirou vidas, mas os drones mostraram o quanto o sistema valorizava pouco a segurança dos Sherpas. E o que estava acontecendo com o cume em 2026 mostrava como a maior conquista da montanha já não significa quase nada. O Explorer's Web, um dos veículos mais respeitados no montanhismo, documentou uma série de recordes de escalada controversos nesta temporada. Estou falando de alpinistas que alegam ter subido sem oxigênio, enquanto secretamente usavam oxigênio em suas barracas à noite. Alpinistas pegando helicópteros discretamente do acampamento 2 de volta ao acampamento base só para evitar completamente a cascata de gelo e depois apresentando suas escaladas como completas. Reivindicações duvidosas de cume, feitas por alpinistas cuja experiência tornava difícil acreditar nessas alegações. E a parte mais triste é que em quase todos os casos, nada acontece. Os certificados são emitidos de qualquer jeito. Não existe uma polícia do cume, nem um sistema de verificação rigoroso. Na montanha mais famosa do mundo, a conquista pela qual todos estão pagando centenas de milhares de dólares é, no fim das contas, aquilo que você diz que é. Pequeno desvio. Todo mês tem uma história que nunca vai para o YouTube. Ela está lá se você quiser. Patreon, link abaixo. Agora, onde estávamos? E as pessoas que entendem isso melhor do que ninguém, os homens que dedicaram toda a sua vida a essa montanha, ficaram revoltados. Ming Magé, o guia cujo grupo rebelde forçou a rota pela cascata de gelo lá em abril, assistiu a tudo o que passou pela porta que ele abriu. E quando tudo acabou, ele não comemorou. Ele foi a público. Ele contou ao mundo que as autoridades estavam totalmente preparadas para deixar a temporada acabar, em vez de resolver o problema por conta própria. Que ele e mais 5 homens assumiram todo o risco, toda a responsabilidade, toda a culpa caso alguém morresse naquela rota, e que depois, a indústria que lucrou com o trabalho deles nem sequer se deu ao trabalho de reconhecê-los formalmente. E então ele disse que nunca mais iria ao cume do Everest. Só posso imaginar o quão enojado ele deve ter se sentido ao se afastar de uma montanha na qual arriscou a vida meses antes. E tem também Kami Rita Sherpa. Se o Everest tivesse uma personificação viva, seria ele. Nessa temporada, é a 32ª vez que ele sobe essa montanha, e o alpinista mais experiente da história do Everest disse claramente que as autoridades precisam controlar esses números. Este é um homem cujo sustento depende dos alpinistas que vêm aqui, e mesmo assim, lá estava ele, pedindo publicamente ao governo para vender menos permissões. E, sinceramente, quando você olha para o que foi deixado para trás no final desta temporada, é difícil argumentar contra isso. Dê uma olhada neste vídeo. Este é o Colo Sul, a 8.000 metros de altitude. Vê aquelas barracas rasgadas balançando nas armações e centenas de cilindros de oxigênio vazios? Se você der um zoom, fica ainda pior. Tigelas de aço, restos de comida, dejetos humanos, em uma montanha que muitos veneram e consideram sagrada. Existem regras no papel contra isso, regras rígidas na verdade. Todo alpinista deve trazer de volta 5 quilos de lixo ou perde um depósito de 4.000 dólares americanos, que é confiscado se não cumprir. Parece sério, mas para um cliente que paga 70.000 dólares americanos, um depósito de 4.000 dólares americanos não é nada. O depósito é perdido, o lixo fica e todos vão embora, deixando o lugar mais alto da Terra, um dos monumentos mais notáveis do planeta, como um depósito de lixo. Para ser justo, o Nepal está tentando resolver isso, pelo menos no papel. O parlamento do Nepal tem um projeto de lei que exigiria que qualquer pessoa tentando escalar o Everest primeiro chegasse ao topo de uma montanha de 23.000 pés dentro do Nepal. Parece exatamente o filtro que essa montanha precisava há 30 anos. Ainda não é lei, mas já passou por uma das 2 câmaras do Nepal. Ninguém sabe quanto tempo vai levar para entrar em vigor. Mas mesmo que fosse aprovada, exatamente como está escrita, e todo futuro alpinista do Everest viesse ao Everest com um certificado de ascensão prévia a uma montanha de 7.000 metros, isso não teria salvado quase ninguém. Neste vídeo, um certificado não teria resolvido o compartilhamento de permissões e as brechas que permitiram que 2 empresas disputassem a responsabilidade por um homem à beira da morte por 5 dias. Não limita o número de permissões, não cria um serviço de resgate e, o mais condenável de tudo, não impede a febre do cume. O recorde de 1.008 pessoas estiveram no cume nesta primavera, e essa não foi a primeira vez que isso aconteceu.
Em maio de 1996, empresas competindo por clientes levaram a um dos dias mais mortais da extremista, do Everest. E quando o mundo precisava de alguém para culpar, escolheram este homem. Aqui está o motivo pelo qual isso foi uma mentira.